Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Acho até que já está ficando do mundo. Então se liga só, meu companheiro, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar colocação pronominal. Deixa eu sair da tua frente aqui, um assunto que é demasiadamente cobrado nas provas de concurso. Só que eu quero que você entenda o seguinte, quando a gente fala de colocação pronominal, não é uma matéria isolada. Na verdade, é um mistão de regência e de coesão textual, de certa forma. E provavelmente, com a bagagem que você já traz, isso daqui vai ficar simples e vai ficar fácil. Para cada tipo de assunto, nós procuramos trabalhar de determinada forma, para que você não se sinta carente naquele momento de absorver aquele conteúdo. Então tem aulas que são mais orais, explanativas, tem aulas que são mais voltadas para o slide, porque elas são aulas basicamente de estudo dirigido. Hoje, eu me preocupei em fazer o seguinte, eu me preocupei em preparar um material que seja suficiente para que você em casa sozinho consiga estudar com excelência. Então você vai assistir a esta aula, vai compreender e vai revisar depois em casa com toda a calma e tranquilidade com esse material que você consegue baixar, que você consegue imprimir, que é o material em PDF que é disponibilizado pelo curso. E com certeza você não vai ter o menor problema nas questões de colocação pronominal. Até mesmo porque você sabe que há 3 tipos de processos para o camarada trabalhar numa prova. O modo fácil, o modo mais ou menos e o modo difícil. Quando a gente fala da colocação pronominal, é claro que tem a possibilidade dele trabalhar o modo difícil. Porém, nas questões, na maior parte das questões de concurso público, os níveis são fácil e médio. Então, se eu entender a base, vai ser muito simples, porque é aquela questão que muitos candidatos vão errar, você sempre vai acertar. E é claro que se vier muito difícil a questão e você venha a errar por algum motivo, a maioria também vai errar. Então não vai fazer nenhuma diferença. Agora, o ideal é que você acerte todas, e é por isso que eu me preocupei em preparar um material altamente explicativo. Então, vem aqui comigo, vamos começar a nossa brincadeira. Você já está sabendo que quando a gente fala de colocação pronominal, nós falamos daqueles pronomes pessoais oblíquos átonos. Eu com certeza já chamei a tua atenção em relação a isso. Das 10 classes gramaticais que nós temos, 3 são extremamente importantes. O verbo, e eu nem preciso dizer aqui por quê, porque ele manda em tudo no final das contas, o pronome e a conjunção. E por quê? Porque eles trabalham a coesão textual. A conjunção, como eu bem já disse a vocês, trabalha a coesão sequencial, a sequência das ideias dentro de um texto. E eu, para isso, preciso obrigatoriamente gravar as conjunções. Se você ainda não fez isso, tá na hora, meu amigo. E se você não achou nenhum local que tenha, na verdade, uma confiabilidade, procura o Sidney aqui, o titio Sidney. Manda um e-mail para mim, manda uma mensagem no Facebook que eu te mando a listinha das conjunções. Em relação aos pronomes, 3 pronomes são muito importantes para nós, que são os pronomes das referenciações. É o pronome relativo, é o pronome demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono. O que há em comum? Eles vão sempre fazer referência a alguém no texto. Pode estar anterior, posterior ou até mesmo fora do texto. E para que serve pronome de referência? Para evitar repetição dentro de um texto. Então vocês vão perceber que este elemento vai servir para a prova objetiva, mas também para a produção textual, meu companheiro. Porque se eu entender como é que funciona a colocação de um pronome, na hora de produzir um texto, eu vou tirar onda. Tranquilo? Então vamos direto ao que interessa, meu companheiro. Acompanha aqui comigo no slide, ó. Os pronomes oblíquos átonos, aqui eu falo dos pronomes pessoais oblíquos átonos, que você já sabe, porque eu já chamei a atenção em relação a isso. Quando eu falo do pronome pessoal, eu tenho o pronome pessoal do caso reto, que sempre assume função de sujeito, e o pronome pessoal oblíquo átono, que vai assumir a função de objeto. É por isso que ele é importante. Agora aqui, ó, quais são os pronomes? Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe.
as leis. Grava isso, meu parceiro. Nem que você coloque isso como se fosse uma musiquinha. Meter-se-nos vos, ou a lei, as leis. Grava isso, meu parceiro. Tem de gravar. Como todos os outros monossílabos átonos apoiam-se na tonicidade de alguma palavra próxima. Assim, esses pronomes podem ocupar 3 posições na oração: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. É o que nós chamamos de antes, próclise, no meio, mesóclise e depois, ênclise. Agora, se liga só na primeira dica que eu vou te dar. Se liga só. Aqui está dizendo que esses termos se apoiam na tonicidade de uma palavra. Então, quando você for contabilizar as sílabas de uma palavra, pode ter certeza absoluta que esse pronome não vai configurar uma sílaba. Não vai. Então, o resto da palavra, sim, você vai contabilizar as sílabas. Agora, o pronome, ele se apoia na palavra, então ele não contabiliza a sílaba. Tranquilo? Não é uma sílaba. Vamos começar a nossa brincadeira, para que você possa gravar isso daqui e nunca mais cair em pegadinhas. Antes do verbo, nesse caso ocorre a próclise, e dizemos que o pronome está proclítico. Exemplo: nunca me revelaram os verdadeiros motivos. Então aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o pronome, que está antes do verbo. Eu vou até fazer um adendo aqui. É óbvio que se você já é concurseiro, você percebeu que este pronome veio para cá por causa da palavra negativa nunca. Na nossa língua portuguesa aqui do Brasil, há demasiadamente casos de próclise. Então, quando eu produzo um texto e muitas das vezes em provas de concurso, nós temos a próclise, porque nós temos diversas palavras atrativas. Hoje nós vamos entender quais são as palavras atrativas e aquelas que na verdade simplesmente são facultativas e que muito tempo ficaram dizendo para vocês que eram facultativas. Quer dizer, facultativa não, estou acabando de dizer que é facultativa, que elas eram atrativas, na verdade. Então, eu vou desmistificar algumas lendas urbanas aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, no meio do verbo, nesse caso, ocorre a mesóclise. E dizemos que o pronome está mesoclítico. A mesóclise só é possível com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Então, aqui, ó. Revelar-te-ei os verdadeiros motivos. Meu companheiro, quem eu tenho aqui? Eu tenho o pronome ter. Qual era o verbo? Revelarei. Agora aqui, ó, revelar-me-iam os verdadeiros motivos. Qual é o verbo? Revelariam. E qual é o pronome? O me. O que acontece para eu poder encaixar um pronome no meio da palavra? Eu, na verdade, vou fazer o seguinte: eu vou cortar a palavra exatamente no seu infinitivo. Então tá, revelarei, eu corto no infinitivo, ó, revelar. E aí eu acrescento o pronome e depois eu coloco o resto da palavra. É assim que funciona. Agora, se liga só. Já perceberam como é mais difícil usar uma mesóclise? Porque para usar uma mesóclise, ele tem de estar normalmente no início da frase e ainda tem de estar o quê? No futuro. Porque se tiver alguma palavra atrativa, eu já não vou mais ter mesóclise, e sim vou passar a ter apróclise. Olha aí a última estrutura. Depois do verbo, nesse caso ocorre a ênclise e dizemos que o pronome está enclítico. Revelaram-me os motivos, os verdadeiros motivos. O verbo revelaram e o pronome aqui depois do verbo. Olha o que vai acontecer. Na época da escola,
Uma frase muito famosa era a seguinte: não se começa frase com pronome pessoal oblíquo átono. E durante muito tempo acreditou-se que isto era a base. Então eu tenho sempre de escrever com ênclise. E muito candidato dá mole até hoje por causa disso. Agora, o negócio é o seguinte: para eu produzir uma ênclise é muito mais difícil que produzir uma próclise. Porque obrigatoriamente, o verbo tem de estar, no início. E aí se liga, tenho peculiaridade? Tenho. E agora é o que nós vamos estudar. Apresentamos a seguir algumas orientações acerca da colocação dos pronomes oblíquos átonos. E vamos observar o que faz para ter realmente a ênclise. Tranquilo? Então vamos lá. Ênclise. A ênclise ocorre normalmente com o verbo no início da frase, como eu disse a vocês. Então aqui, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Aqui ficou faltando um Rzinho, coloca aí comigo, depois eu corrijo no material que eu vou mandar para vocês. Então, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Beleza. Aí se liga só, eu poderia colocar esse pronome no início da frase? Se comenta que ele deverá receber o prêmio? Não. Eu até posso fazer isso no contexto da informalidade, porque normalmente é assim que a gente fala no dia a dia. Agora, na prova e na escrita, não dá para eu poder fazer isso, porque eu vou ter que trabalhar o padrão culto da língua. E o que reza a gramática? Que eu jamais posso começar uma frase com um pronome pessoal oblíquo átono. Eu posso começar com o pronome pessoal do caso reto. Ele comenta, ele comentou, ele comentará. Mas trabalhar com um pronome pessoal oblíquo átono no início da sentença, impossível. Tranquilo? Agora, eu também vou trabalhar a ênclise com o verbo no imperativo afirmativo. Mas observa, alunos, vírgula, apresentem-se ao diretor. Olha o bizu que eu vou te dar aqui agora, e para mostrar que é muito importante que o verbo esteja no início da estrutura. Quando se coloca aqui alunos, vírgula, o que nós temos aqui sintaticamente? Nós temos um vocativo, que é um chamamento. E esse chamamento, ele é isolado através de quê? De vírgula. Então observa o início da sentença desse verbo no imperativo. Ele está ou não está iniciando uma sentença de certa forma também? Ele está. Então como é que eu colocaria o pronome aqui depois dessa vírgula? Não teria como, porque ele está iniciando. Então aqui, apresentem uma estrutura no imperativo e o pronome, ou seja, formei uma ênclise. Mas está observando a importância do verbo estar no início da sentença? Agora olha aqui, com o verbo no gerúndio, mais uma vez, modificou a frase, vírgula, tornando-a ambígua. E mais uma vez, o verbo está no gerúndio? Ele está no gerúndio. Então eu sei que o verbo no imperativo afirmativo vai formar uma ênclise, e eu sei que o verbo no gerúndio também vai formar o quê? Uma ênclise. Mas como normalmente eu trabalho gerúndio? Iniciando a sentença. E mais uma vez aqui, só tem como formar a ênclise mais uma vez. Agora, olha a próxima estrutura aqui, Opa! Para ter atenção, né? Opa, é a observação. Caso o gerúndio venha precedido pela preposição em, ocorrerá a próclise. Mas fica ligado, parceiro, olha a estrutura. Em se tratando de cinema. O gerúndio está iniciando a estrutura? Não está iniciando a estrutura. Eu tenho a preposição em antes. E quando eu tenho essa estrutura, é uma estrutura de certa forma cristalizada, em se tratando. Então o pronome vai vir para antes do verbo e nós vamos formar uma próclise. E na língua portuguesa do Brasil, diversos casos
são de próclise, porque nós temos várias palavras atrativas. Ainda vamos ver hoje nesta aula. Então aqui, ó, em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. Até aí tudo bem, nenhum bicho de 7 cabeças. Olha a próxima estrutura. Com o verbo no infinitivo impessoal. Agora, eu tenho de ficar de olho. Então, olha o que ele faz aqui, ó. Leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Agora, aqui sim eu vou ter de dar atenção. Olha o que ele está trabalhando. Um infinitivo impessoal. E ele colocou o verbo resolver. Só que eu vou acrescentar um pronome. E o que eu faço? Coloco ali depois. Então, ó, leia atentamente as questões antes de resolver-las. E mais uma vez, para que eu trabalho isso, gente? Eu trabalho para evitar repetição. A colocação pronominal sempre foi e sempre será um processo de coesão textual, de certa forma. Porque aqui, ó, leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Esse las está fazendo referência a quem? Está fazendo referência às questões. Se você já assistiu a aula de coesão textual, você sabe que está fazendo uma coesão referencial anafórica, porque está fazendo referência a um termo que está dentro do texto e a um termo anterior, portanto uma coesão anafórica. Até aí, tudo bem, não é? Então, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai visualizar e entender como é que funciona a próclise. E aí é o seguinte, olha o que eu vou te dizer. Gravar, é gravar mesmo. Os elementos atrativos que vão fazer com que haja a próclise é, sem sombra de dúvidas, o processo mais importante da colocação pronominal. Então, se eu gravar aqueles termos, ninguém vai mais me pegar, porque aí eu sei que ali obrigatoriamente eu tenho a próclise. Caso contrário, pode ser que eu tenha ênclise também, pode ser que eu tenha a mesóclise, se for no verbo no futuro, e por aí vai. Então, olha aqui comigo, ó. Próclise. A próclise ocorre geralmente em orações em que antes do verbo haja. Opa! Isso é da gramática, gente. Não fui eu que inventei. Então, olha só. Olha o que está aqui. A próclise ocorre geralmente em orações em que antes do verbo haja. Então, olha só. O verbo, ele não está mais iniciando a estrutura como nós tínhamos na ênclise. Está mostrando que tem alguma coisa antes desse verbo, que não é o pronome, é alguma coisa, é algum outro termo. E é isto que vai fazer com que o pronome migre para antes do verbo. Então vamos lá, ó. Primeiro caso. Palavra de sentido negativo. Então, as palavras negativas como não, nada, nunca, ninguém, jamais e por aí vai, elas vão atrair o pronome para junto delas e vai fazer com que o verbo torne um processo de colocação pronominal proclítico, porque o pronome vai estar antes do verbo. Exemplo, nunca me convidam para festas. Se eu não tivesse esse nunca, eu teria obrigatoriamente uma ênclise. Mas o fato de ter algo antes do verbo possibilita a próclise. E aqui, na verdade, é uma próclise obrigatória, porque a palavra negativa, ela é uma palavra atrativa. E isso torna a estrutura proclítica. Outra possibilidade, conjunção subordinativa. Então, olha o que está dizendo aqui, meu parceiro. Além das palavras negativas, eu tenho a conjunção subordinativa. E eu não estou falando só da adverbial. Eu estou falando da conjunção subordinativa como um todo. Então, eu tenho a conjunção subordinativa integrante e eu tenho as conjunções subordinativas adverbiais.
Só para a gente parar para analisar, quando eu falo de conjunção subordinativa integrante, eu tenho uma que encabeça a oração subordinada substantiva. E quando eu falo de oração subordinada adverbial, eu tenho 11 que encabeçam as orações subordinadas adverbiais. Então, eu estou aqui, ao dizer que a conjunção subordinativa é atrativa, eu estou dizendo que eu tenho pelo menos 12 tipos de conjunções. Então, é por isso que há muita próclise na língua portuguesa. Então, vamos lá, ó. Quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Caetano Veloso, olha que lindo. Agora aqui, ó, o quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. E este quando é que fez o pronome vir para antes do verbo, formando assim uma próclise. Até aí, tudo bem, não é? Olha um outro exemplo aqui de palavra atrativa, é o advérbio. Então, caramba, além de todas as palavras negativas, além dos 12 tipos de conjunções subordinativas, eu ainda tenho os advérbios, que são vários. Então, olha o exemplo. Assim se resolvem os problemas. Então, o advérbio assim fez com que o pronome viesse para antes do verbo. Tá vendo, meu parceiro? Vamos continuar essa nossa brincadeira, ó. Olha uma observação importante, ó. Eu nem te dei um susto agora, ó. Opa! Olha aqui, ó. Caso haja pausa depois do advérbio, marcada na escrita por vírgula, ocorrerá a ênclise. E é mais uma prova de que o verbo, ao iniciar uma estrutura, acaba tendo sempre o quê? A ênclise. Porque uma coisa é eu colocar o assim, que é um advérbio. Ele é atrativo e vai fazer com que o pronome venha para próximo dele, fazendo desta forma que ocorra a próclise. Mas quando eu destaco este advérbio por algum motivo, por exemplo, para dar uma ênfase que seja, ó, assim, vírgula, resolvem-se os problemas. Porque ao colocar a vírgula, esta vírgula acaba isolando o advérbio. E isso vai fazer com que o fator atrativo dele não se exponha aqui. Porque o pronome não vai poder vir para cá. Por quê? Porque está separado pela vírgula. E esse camarada não tem mais poder de trazer o pronome para próximo dele. Porque a vírgula aqui, ó, cortou. Olha o campo semântico aqui isolado. E olha a estrutura do verbo. Passou a iniciar mais uma vez uma sentença. E se passou a iniciar mais uma vez uma sentença, só tem como eu tornar possível a ênclise. Tranquilo? Então vamos continuar essa brincadeira, hein? Pronome indefinido. Meu Deus do céu, é muita coisa para atrair o pronome. E mais um deles é o pronome indefinido. E nós temos vários. Então aqui, ó. Tudo se acaba na vida. Então, o pronome indefinido tudo acabou atraindo o pronome pessoal oblíquo no C. Tranquilo? Olha a próxima. Pronome relativo. Caramba! Caramba, vários pronomes relativos. E eles também são o quê? Atrativos, ó. Não encontrei o caminho que me indicaram. Este que é um pronome relativo com certeza. Porque ele está fazendo referência a quem? Ele está fazendo referência ao termo anterior, o caminho. Então aqui, ele, de certa forma, também é atrativo. E vai fazer com que o pronome me, aqui no caso, não fique mais depois do verbo, e sim antes do verbo, formando assim a próclise. Então, meu companheiro, é muita coisa para formar uma próclise. Agora, o que eu tenho que gravar? Eu tenho que gravar é isso daí, ó. São as palavras atrativas, tá? Nem que você leia este material 500 mil vezes. Separe as palavras atrativas e coloque numa listinha. Aí é contigo. Vai ser a forma que você vai utilizar, porque tem de ser uma forma individual. Cada um tem uma forma de aprender. Se eu soubesse a forma brilhante
que fizesse todo mundo aprender com uma única coisa, eu já estava milionário, né não? Então vamos lá. Cada um tem uma forma individual de aprender, essa é a verdade. Olha aqui, meu companheiro. Continuidade da próclise. Ocorre também a próclise nas orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas e nas orações optativas, que são aquelas que exprimem desejo. Então, olha os exemplos aqui. Primeiro exemplo. Quem te disse que ele não viria? Então, este quem, notoriamente, é um pronome interrogativo, é uma palavra interrogativa, que também é atrativo. Olha outra coisinha aqui, ó. Quanto me custa dizer a verdade? E aqui eu tenho uma oração iniciada por palavra exclamativa, porque a sentença, olha a diferença. Dá, inclusive, para perceber através dos sinais de pontuação, meu companheiro. Uma tem um ponto de interrogação e a outra tem um ponto de exclamação. Agora, olha esta frase muito comum no nosso dia a dia. Deus te proteja. São as frases optativas, são aquelas que denotam desejo. Então, ó, Deus te proteja, é ou não é um desejo? É um desejo. Então, Deus aqui, no final das contas, fez com que o pronome ficasse antes do verbo. Meu companheiro, se um pronome relativo manda, imagina Deus, né? Então, vamos lá. Ó. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar a mesóclise, tranquilo? Então, acompanha aí comigo como é que vai funcionar o caso de mesóclise. A mesóclise só pode ocorrer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Caraca, é muito restrito. Então, olha aqui. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria e convidar-te-ia para viajar comigo, se pudesse. Agora, se liga só. Sidney, esse se aí não é um pronome que está depois da vírgula? Deixa de ser bobo, rapaz. Aqui eu tenho aquela conjunção condicional. Agora se liga só. Repara, eu já mencionei contigo e é assim que sempre vai acontecer. Se eu tenho o verbo que está no futuro do presente ou no futuro do pretérito e ele está iniciando a sentença e com isso eu devo obrigatoriamente ter a mesóclise, o que eu vou fazer para enxertar o pronome ali no meio do verbo? Como eu disse a vocês, eu vou cortar este verbo no seu infinitivo. Aqui, ó, convidar, cortei. Ficou faltando o ão agora, ó. Tá, convidarão. Eu corto onde eu tenho o infinitivo e eu coloco o pronome ali agora, ó, no meio, ó, convidar-me. Aí agora eu acrescento o que ficou faltando da palavra, o ão. Por isso que fica convidar-me-ão. Na outra estrutura, convidar-te-ia. Eu vou cortar exatamente no infinitivo, vou acrescentar o pronome e agora eu vou colocar o resto da palavra, que é o ia, e por isso que fica convidar-te-ia. Agora, uma dica que eu vou te dar para você que também trabalha a produção textual nas provas. A mesóclise, ela acaba sendo um tanto quanto pedante. Então, o ideal é que eu evite, porque acaba sendo um ultraformalismo. Não é mais uma concepção formal. Pela tradição de nossa escrita, hoje, acaba sendo uma estrutura que vai além do termo formal. Agora, para as provas objetivas, eu devo ficar ligado. E é óbvio que se eu estiver produzindo um texto e não tiver como fugir disso daqui, eu também vou fazer uma mesóclise. Também? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Caso o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo venha precedido por pronome pessoal reto ou de alguma palavra que exija a próclise, esta será de rigor. Agora é o seguinte, eu vou fazer uma reflexão aqui, ó. Tá aqui, ó. Eles
me convidarão para a solenidade de nova diretoria e não me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Olha a reflexão que eu vou fazer aqui contigo. O pronome pessoal do caso reto, ele não, preste atenção, ele não é atrativo. Ele não é atrativo. Ele, na verdade, faz com que o processo de colocação pronominal seja inclusive facultativo. Então, quando eu estou trabalhando a próclise e a ênclise, ele vai fazer com que o processo seja facultativo. O pronome pessoal do caso reto, ele não é atrativo. O que acontece aqui é uma questão de estilística, porque ficaria ridículo eu colocar eles convidar-me-ão. Então, eu faço com que haja a próclise aqui por um fator de estilística para ficar mais o quê? Mais bonito. Então, eles me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Agora aqui, ó, não, o não, ele é uma palavra negativa. E ele sim é atrativo obrigatoriamente. Agora, quando a gente está falando de mesóclise, aí, na mesóclise, é que o pronome pessoal do caso reto faz com que não haja a mesóclise. E isso é só mais uma prova absoluta de que a mesóclise é quase uma situação impossível de acontecer hoje em dia na nossa estrutura. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso Português Total. O curso Português Total é um curso diferenciado porque em um único curso nós conseguimos unificar várias disciplinas. Por exemplo, gramática, interpretação de textos, redação e muito mais. Ou seja, todas as aulas do professor Sidney Martins, além disso, as outras aulas de língua portuguesa dos demais professores do site lá Concursos. Sabe quanto custa? Você não vai nem acreditar. O melhor custo-benefício da internet. Apenas R$ 75,00 por um período de acesso 75 dias, R$1 por dia. Pode ter absoluta certeza que você não vai se arrepender, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Então convido você a se matricular em um dos nossos cursos do Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá